Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou Estevão Ferreira, você está assistindo agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, domingo de Páscoa. Então desde já eu já desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa, que a Páscoa ela seja um momento de reflexão, mas muito mais de reflexão, de uma declaração de fé sua, da sua família, fé no Cordeiro que foi sacrificado, mas que hoje vive. E com base nessa declaração desse Cordeiro que vive, eu convido você a já abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 15, no verso 17. Porque dentro de todos os assuntos que eles permeiam a Páscoa, talvez um dos que sejam mais controversos, ou não seria controverso, né? É um assunto combatido na verdade, é justamente sobre a ressurreição de Jesus. Durante muitos anos, Jesus foi combatido como um personagem mitológico, mas a arqueologia, ela veio, a história, as ciências humanas vieram a corroborar a existência de Jesus, só que o último aspecto que talvez ainda fique sob dúvida, né, o que é levantada a suspeita, é justamente a sua ressurreição, uma vez que é um evento único na história. Jesus, o homem, o Deus encarnado, e que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Então, sobre esse tema, né, a respeito desse tema, sobre a ressurreição, é que nós vamos falar na nossa aula dessa manhã. A ressurreição como um pilar da fé cristã. Por que é importante com que nós entendamos historicamente, embasadamente, biblicamente, por que a ressurreição ela é esse evento único? Por que a ressurreição ela é um evento significativo para a fé cristã? Então, nessa manhã eu convido você a nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Coríntios, tá? No capítulo 15, no verso 17. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, então acompanhe aí. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Mais uma vez. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e que através dela nós entendamos e compreendamos o que tu queres nos dizer nesta manhã. Muito obrigado, Pai, porque Cristo nasceu, morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra do Senhor para a glória de Deus, Pai. Que nessa manhã nós consigamos compreender a tua palavra e entender aquilo que tu queres nos falar em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é interessante a gente começar porque o cristianismo ele toma forma, né, e uma das coisas que ela é alterada em relação ao judaísmo, que é a sua matriz principal, é o dia do culto. Né? Hoje é domingo, domingo de manhã. Por que, que nós, como cristãos, advindos, né, de uma matriz judaica, decidimos mudar o sábado, que era o dia que lá nos Dez Mandamentos nós vimos que Deus institui o sábado como dia para ser o dia do descanso e seria o dia de nós estarmos dedicados ao Senhor. A partir de Jesus, a partir principalmente da tradição dos apóstolos, a igreja, até para sair dentro ficar um pouco diferente em relação ao judaísmo, decide se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. Então, a gente começa a ver que a ressurreição, Jesus em todos os seus aspectos, ele é uma figura que faz diferença nos mais diversos campos, é de fato um divisor de águas na história. Então você vê que Jesus nasce, ele cresce, ele tem seu ministério. Então na semana da Páscoa, na semana que teríamos a comemoração da Páscoa, do Pessach, Jesus ele é morto, ele é sepultado e no primeiro dia da semana ele ressuscita. Então, o que todas essas coisas têm a ver com a gente? O que tudo isso tem a ver com a nossa fé? Bom, a Páscoa é um período que a gente lembra de duas passagens importantes, como eu já falei. O Pessach judaico, ele vem lá de Êxodo 12, né, de 1 a 28, na décima praga que vai atingir os egípcios. Deus fala para Moisés o que deve ser feito. Então Moisés deve tomar todas as tratativas, deve tomar todos os cuidados para que o anjo, para que o Senhor passando para tomar a vida dos primogênitos,
não atingisse os judeus, não atingisse o povo hebreu, até então o povo hebreu. Então, para que isso acontecesse, Moisés ele é instruído, e ele instrui todo o povo a fazer o sacrifício, a não comer pão com fermento, a carne como ela devia ser preparada, e também a tomar o sangue do sacrifício e rabiscar a porta da casa, sinalizando que aquela casa ali ela devia ser preservada. Então essa passagem, né, do anjo pela terra do Egito traz uma comemoração em si, e os judeus e os hebreus eles começam a ter essa tradição dessa comemoração, e ela vai sendo postergada, vai sendo levada, e historicamente ela segue seu rito até os dias de hoje, para que eles relembrem essa passagem. Então essa passagem lá em Êxodo ela vai acontecendo anualmente, e nessa comemoração já no primeiro século, no ministério de Jesus, ela nos é um episódio marcante também, porque na semana da Páscoa, como eu já falei anteriormente, Jesus ele é preso, ele é torturado, ele é violentado, ele é julgado, condenado, morto e sepultado. Então tudo isso acontece dentro da semana da Páscoa. Domingo passado, por exemplo, algumas organizações religiosas, algumas igrejas, comemoraram o Domingo de Ramos, que é alusivo à entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém e as pessoas recebem montado no jumentinho dizendo Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana filho de Davi. Por isso foi comemorado domingo passado o Domingo de Ramos. Então esse Jesus, quando ele passa durante a semana, tem os acontecimentos, e aí na sexta-feira, na verdade na quinta-feira à noite, né, considerando essa cronologia, na quinta noite ele tem a última ceia e vai para o Getsemane para orar, e lá no Getsemane Judas leva os guardas e os guardas prendem Jesus. E aí começa toda a parte mais violenta e mais pesada dessa história. O que é ressurreição então? Uma vez que a gente está vendo que toda a nossa cristandade ela vai apontar para um Messias que morre, ele morre ali no final, né? Ele chega ali aos pés do Gólgota, do Calvário, e é crucificado. Então a gente olha a cena até Jesus ser morto. Ele podia ter continuado morto? Será se a nossa fé ela seria a nossa fé ela teria elementos, subsídios para um Messias que continuasse, permanecesse morto, para um grande líder? Para alguns ele pode ser um revolucionário, para outros ele é um grande líder espiritual, a nós ele é nosso Senhor. Então todos esses elementos de Jesus eles chegam num ponto, ele morre, e agora o que vai ser feito? Então qual é o significado então dessa ressurreição? Os significados da palavra ressurreição para o português dizem que o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, o retorno da morte à vida. Então a gente está falando de alguém que estava de fato morto, porque durante muitos anos argumentou-se que Jesus ele estava em coma, ele passou em coma durante alguns dias e aí ele levantou-se novamente. Outras pessoas acreditavam que Jesus ele não era de fato humano. Então, por ele não ser humano, ele era só um espírito, então ele não podia morrer. Ele de fato ressuscitou porque ele parecia humano, mas ele não era de fato humano. Para aqueles que acreditavam que ele era puramente humano, ele era só um ser humano normal, ele de fato morreu. E podem ter escondido o corpo, podem ter roubado o corpo, que é o que, por exemplo, uma parte dos judeus da época tentou fazer, subornar os guardas e dizer que os seus discípulos vieram durante a noite. Imagine você rolar uma pedra daquele tamanho que cobria o túmulo de Jesus. Você conhece a história. Ele foi sepultado e dentro daquela tumba tinha uma pedra gigante lá. Tinha guarda romana, tinha selo lá, selo no fechamento do túmulo. E tudo isso aconteceu porque um belo momento os discípulos, que eram provavelmente aí de uma guarda de elite, conseguiram remover pedra, tirar selo, derrubar os guardas e roubar o corpo para provar o seu ponto de vista de uma suposta ressurreição. Tem um autor chamado Norman Geisler, que ele tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E pensar em toda essa conjectura para apenas roubarem um corpo, para garantir
uma crença, para garantir uma ideia, para garantir ideais revolucionários, qualquer coisa do tipo, né, para aquele grupo, me parece ser muito mais fé do que para simplesmente crer que ele ressuscitou dos mortos. Então toda essa introdução, por que é importante então que Jesus tenha ressuscitado? Por que é importante para a nossa fé que Jesus, que morreu, ele ressuscite? Por que é importante para a nossa fé, para corroborar a nossa fé? Terry Meath, que é um filósofo cristão da Universidade de Oxford, ele faz a seguinte pergunta: Jesus ressuscitou dos mortos? É a pergunta mais importante sobre os que alegam professar a fé cristã. Então, de fato, Jesus ressuscitou dos mortos? Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? A gente vai ver, então, em 3 aspectos aqui, o que é importante para a ressurreição. Na verdade, 2 aspectos. O primeiro é como que a ressurreição ela era plantada em termos de sociedade, principalmente religiosos. Nós vamos ver ainda a relação entre a ressurreição de Jesus e os outros relatos de ressurreição que nós tivemos ao longo das Escrituras. E, por fim, como que é a relação entre a ressurreição e a fé cristã. Então, como é que era a ressurreição? Então, como é que ela funciona basicamente nas outras religiões? Quando a gente vai ver uma cultura em nível mundial das outras religiões, a maioria das religiões ela não vai crer na ressurreição. A maior parte delas vai criar uma alternativa para aquilo que nós conhecemos como ressurreição, que é a reencarnação. Só que nós estamos falando de coisas distintas. A reencarnação ela vem a ser o retorno de uma pessoa a uma nova existência corpórea, mas em um corpo diferente que visa o crescimento, visa o aperfeiçoamento para que essa pessoa lá no futuro ela chegue ao estado de iluminação plena, estado de perfeição e ela se ligue à divindade. Algumas chegam a dizer que a pessoa se torna uma espécie de divindade porque ela chegou a ser um Buda, ela chegou a ser um espírito perfeito no nível avançado. Tanto que geralmente essas religiões que creem dessa forma, elas olham para Jesus como o espírito perfeito, aquele que não precisou reencarnar. Ele encarnou uma vez e já desencarnou para a perfeição, porque ele já foi perfeito de cara. Então Jesus ele não é negado para essas religiões, mas a ressurreição de Jesus corpórea ela é negada. Porque existem as mais diversas teorias a respeito, mas a maior parte das religiões aponta para que Jesus ele era um espírito, ou que na melhor das hipóteses a maioria delas vai apontar principalmente para a reencarnação, não necessariamente de Jesus, porque Jesus para eles ele já teria sido um espírito perfeito, mas para nós, réis mortais, nós teríamos que reencarnar para que nós ficássemos nesse ciclo, pagássemos nosso karma, enfim. Essa é uma resposta para a ressurreição a partir das religiões. Então, o que acontece é que a reencarnação ela não é uma resposta que atenda à ressurreição, porque a gente está falando de coisas diferentes. A gente compara a banana com laranja quando tenta colocar os dois na mesma categoria. Embora os dois estejam falando de um estado pós-morte e retorno à vida, elas não se relacionam. Então a gente não tem como comparar uma coisa com a outra. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. E isso precisa ficar claro pra gente, para que quando alguém venha nos perguntar, nós tenhamos subsídio para dizer não, isso aqui é uma coisa, reencarnação é uma coisa e ressurreição é uma coisa completamente distinta. Por exemplo, nós como cristãos cremos que um dia nós seremos ressuscitados com um corpo incorruptível e nós estaremos diante de Deus para sermos julgados, etc. Dependendo da visão escatológica que você possa ter, essa é uma realidade, que nós seremos ressuscitados no dia do grande julgamento. Nós vamos ser julgados. Haverá essa ressurreição, não haverá reencarnação. A gente não vai pegar a mesma carne e não vai isso vai acontecer. Não vai ser isso. Nós vamos ser ressurretos, nós vamos ser ressuscitados para então procedermos a essa parte. Isso aí é tema para um outro estudo, uma série de estudos, porque escatologia é um tema bastante amplo que gera bastante discussão. Mas o nosso foco hoje é entender que sim, nós cremos na ressurreição, e o foco hoje é a ressurreição de Jesus. Então a reencarnação ela não atende ao critério para a ressurreição de Jesus. A cultura mais moderna, quando a gente vai trazendo ao longo do tempo e vai trazendo mais para perto dos nossos tempos, nós vamos ver principalmente tracionada pelo liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico?
Essa semana nós ouvimos aí os ecos do liberalismo teológico na voz de um jovem pregador aí nas redes sociais. Esse pregador, ele, numa conversa, ele afirmou que a palavra de Deus, que a Bíblia, de capa a capa, ela não fala de Jesus, porque se ela só falasse de Jesus, elas seriam poucas páginas. Essas foram as palavras dele. Então, quando alguém chega e fala para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, anátema, maldito seja. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é a Bíblia. Não tem nada, nenhuma outra coisa, meus irmãos, que vá diminuir o valor da palavra de Deus. Todo aquele que diz que a palavra de Deus ela não tem valor, que ela é só parte verdade, que ela é meia verdade, que ela é alguma coisa, ou que ela só contém, mas não é a palavra de Deus, esse tal não crê no Evangelho. Se ele não crê no Evangelho, ele está pregando uma outra coisa, ele está falando de uma outra religião que não é o cristianismo. Então nós precisamos ter clareza, a Bíblia é a palavra de Deus, é assim que nós cremos. Por isso que uma das coisas que a gente mais diz como batista, por exemplo, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ora, se ela é regra de fé e prática, ela deve ser tomada como verdade, como palavra de Deus para nós, e nós devemos assumir isso. Bom, esse liberalismo teológico, ele vem trazer uma série de coisas, inclusive dizer que a ressurreição ela é apenas um mito. Então o liberalismo ele vai dizer que Jesus, ele na verdade ele não ressuscitou, que a ressurreição ela foi uma experiência subjetiva dos discípulos, que eles precisavam dar um significado, né, para todo o ministério de Jesus, e precisavam, uma vez que Jesus morreu, então os discípulos eles ficaram acuados, eles decidiram, eles foram se esconder, né? Eles abandonam Jesus ali no momento da prisão no Getsemane e eles vão se esconder e etc. Então eles estão acuados, eles na cabeça dos teólogos liberais, eles vão dizer o seguinte: bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? Não, vamos criar uma história, né, para dizer assim que Jesus vive, mas não é um vive literal, é que assim a ideia dele vai continuar vivendo, e esse ideal dele vivendo a gente pode levar para frente. Então, dentro das análises de uma maneira geral da teologia, do liberalismo teológico, vai dizer o seguinte, que na verdade tudo isso é mito, que foi uma história criada na cabeça dos discípulos, e que os discípulos eles levam isso para frente tão somente para levar um movimento para frente, e que aquilo não era verdade. Obviamente a gente se apropria desse significado, a gente aporta sentido para ele, mas que na prática era só um mito. E o que é um mito? Se você não sabe o que é um mito, o mito ele é aquela tentativa honesta da maioria dos povos, principalmente antigos, de religiões animistas, que são religiões que adoravam a natureza, de tentar explicar esses fenômenos naturais a partir de divindades. Então se criava, né, mitos para explicar fenômenos. Os nossos mitos amazônicos, como o Boto, né, a menina aparecia grávida e ninguém sabia, entre aspas, quem era o pai, então ela dizia que era filho do Boto. Óbvio, tinha um pai, mas aí tinha todo um contexto, então era melhor criar um mito para garantir que aquela vida ali fosse preservada do achincalhamento social, e aquela vida, aquela moça, aquela mulher então grávida não fosse uma mãe solteira, numa época que ser mãe solteira era um crime, era um absurdo, socialmente falando. Nós entendemos que hoje é necessário que esses mitos eles sejam explicados, mas naquela época se criava o mito para que nós tivéssemos uma explicação, entre aspas, plausível e que fosse socialmente aceita. Nós entendemos então que se Jesus era um mito, o texto que nós lemos, né, se a ressurreição de Jesus era um mito, o texto que nós lemos ele já aponta um caminho. A nossa fé ela é inútil. Então, se de fato a ressurreição era um mito, ela então, se ela fosse bem estudada, nós chegaríamos à conclusão de que ela não é verdade. Para estudiosos do Novo Testamento como Rudolf Bultmann, que é um teólogo estudioso, é um erudito sobre o Novo Testamento, ele relata que a experiência do túmulo vazio é apenas uma lenda, com um significado sim para a comunidade cristã, mas que na literalidade para o homem moderno aquilo não faz sentido nenhum, não faz sentido um homem ressuscitar. Ele diz que é só uma lenda. E quantas vezes
Nós ouvimos também de outras pessoas que a ressurreição, que os milagres, que aquilo que está escrito na Bíblia é lenda. Eu me recordo que uma certa vez eu estava apontando para um conhecido, para um amigo que estava lendo a Bíblia, e ele virou para mim e falou: "Ah, muito legal esse livro de mitologia." Porque tem pessoas que acham que a Bíblia é equiparada a livros de mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia de qualquer natureza. A Bíblia não é um mito, a Bíblia é a verdade, a Bíblia ela é um fato. Ela é um fato concreto, ela é um fato histórico, ela é um fato. E a gente precisa crer nela como verdade se nós dizemos que somos cristãos. Para os ateus, a ressurreição ela é um evento de alucinação coletiva, ou seja, ela é fruto da imaginação de um povo ignorante. Então, os ateus eles olham o contexto histórico-social ali no qual Jesus viveu, com quem que Jesus mais se relacionava, e ele diz que aquelas pessoas que afirmam ter visto Jesus ressurreto, elas basicamente é gente ignorante que criou uma história, mais uma vez é um mito, é uma gente ignorante que tinha que explicar de alguma forma aquilo que elas sentiram ou alguma coisa dessa forma, e aí essas pessoas elas criam essa história para dizer: ah, nós temos uma história aí que corrobora que Jesus era filho de Deus, que Jesus era isso e era aquilo. Então para os ateus é apenas uma experiência de alucinação coletiva. Então todas essas coisas a gente vai vendo como que isso é crido de uma maneira geral. No cristianismo, já o cristianismo ele tem no seu DNA a experiência da ressurreição. Dentro do DNA do cristianismo verdadeiro, ele tem a ressurreição no seu DNA. O seu expoente máximo, Jesus, é aquele que ressuscitou dos mortos. Ou seja, o senhor do cristianismo, o líder, aquela figura que é figura máxima dentro da estrutura do cristianismo, ela ressuscitou dentre os mortos. O credo apostólico, que é basicamente a primeira declaração de fé feita pelos cristãos nos primeiros séculos, ao contrário do que se diz, se você é católico e está assistindo essa aula, ou se você já foi católico, ele foi apropriado, né, dentro da estrutura da Igreja Católica, no seu surgimento, mas ele surge antes. Então, quando o credo dos apóstolos surge, ele surge basicamente para combater heresia, para combater os hereges, principalmente a Marcião. Então ele surge para combater Marcião. Então, eu vou usar a versão luterana do credo apostólico, que diz o seguinte nesse trecho, na segunda seção: creio, que começa com creio, né? Ele vai falar creio em Deus Pai e vai seguir, e vou passar para a segunda parte quando ele fala do Filho, que diz: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Os pais da igreja, como Inácio, Clemente, Ireneu, eles afirmam: Jesus ressuscitou corporeamente. Jesus ressuscitou em corpo. Não foi só o espírito, o corpo ficou e o espírito que veio para andar e caminhar e ser visto. Não, foi o corpo que ressuscitou. Ao longo dos séculos, a doutrina da ressurreição ela é amplamente estudada, ela é amplamente pregada e amplamente revisitada. Interessante porque Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, João Calvino, Karl Barth, vários teólogos de diferentes linhas teológicas, diferentes formas de sistematização da fé cristã, até maneiras diferentes de crença em aspectos que não são pilares, tá? A ressurreição é um pilar da fé, mas outros aspectos que não são pilares da fé, como soteriologia, a doutrina da salvação, que ela não é necessariamente algo que impeça você de ser um cristão ou não, você precisa ser salvo, mas como isso funciona é fruto de discussão há muito tempo. Mesmo teólogos com diversas linhas diferentes, eles convergem para esse ponto, porque a fé cristã ela é uma fé de pilares. Então, se ela tem no seu cerne um Deus que encarna, um Deus que vive, o verbo encarnado, o verbo que anda, que habita entre nós, cheio de graça e de verdade, que ele padece, que ele sofre, morre e ressuscita, isso é base da fé cristã.
todos esses teólogos que eu citei há pouco foram teólogos que estudaram e que creem nisso. Então é importante a gente ver que há unidade no objetivo final, a despeito das divergências até de pensamento sobre os assuntos. É interessante porque, por exemplo, esse ano na nossa igreja, nós começamos a trabalhar, estamos retomando esse trabalho através da agenda de púlpito com o nosso pastor sobre trabalhar na unidade. É unidade na diversidade porque nós somos diferentes. Eu ouvi ontem uma pregação sobre esse assunto e o pastor falava justamente isso, que a igreja ela é unidade, ela não é uniformidade. Nós não somos iguais, nós não somos a mesma coisa, nós não fomos constituídos iguais, mas mesmo assim nós podemos ser unidade. Nós, apesar de diferentes, nós juntos podemos formar uma unidade quando nós temos objetivos em comum. Então a igreja ela é uma unidade, como esses teólogos, apesar das linhas de pensamento diferentes, eles são unívocos em dizer Jesus ressuscitou em corpo. Porém, além de Jesus, há diversos outros fatos de ressurreição na Bíblia, como por exemplo o filho da Sunamita, que lá em 2 Reis 4, de 8 a 32, Eliseu conhece a Sunamita, ele passa um período lá na casa dela, promete a ela um filho e aí ele vai embora. Daí ela tem o filho. Quando ele volta lá, a criança morreu. E aí Eliseu vai lá, ele deita sobre o menino, sopra sobre ele e o menino volta à vida. Quer ler essa história? Vai lá, dá uma lida nessa história, que é uma história interessante. Esse menino ressuscita. Temos outro relato também, que é aí que a gente vai fazer um comparativo agora breve, que é o relato de Lázaro, o mais próximo ali de Jesus, que o próprio Jesus é um dos personagens. Jesus vai lá, seu grande amigo Lázaro morre. E aí, o que acontece? Por que a ressurreição de Lázaro, então, ela é diferente da ressurreição de Jesus? Eu estava fazendo a pesquisa, e aí vendo uma série de assuntos, é um pouco mórbida a pesquisa, é um pouco estranha, mas a gente precisa citar. Eu fui atrás de como funciona, né, essa questão da morte, desse período pós e tudo, para poder entender alguns aspectos da ressurreição. E aí, numa dessas pesquisas, eu estava lendo um artigo que dizia que o cérebro ele desliga depois de até 7 minutos depois que a pessoa morre. O cérebro dela desliga, ele para de funcionar. Né? Por isso que se diz aí que às vezes a morte cerebral e os aparelhos que fazem com que o restante do corpo funcione, mas não há mais atividade no cérebro. Então, uma vez que há a morte cerebral, o restante do corpo ele de fato não vai ter funcionalidade nenhuma. E aí um estudo da renomada Universidade Yale nos Estados Unidos, esse estudo publicado na revista Nature, ele diz o seguinte, que alguns cientistas eles conseguiram fazer com que cérebros de porcos, morreu o porco, eles conservaram o cérebro e através da injeção de substâncias, de oxigênio, de nutriente, esses cérebros eles voltaram a ter atividade celular, ou seja, eles voltaram a funcionar. Mas não é bem funcionar, eles voltaram a ter atividade celular, ou seja, as células começaram a produzir, né, a se movimentar, só que esses cérebros eles não tinham nenhum sinal de coordenação elétrica que indicasse o restabelecimento das funções, ou seja, esses cérebros não funcionaram mais. Esses cérebros eles simplesmente pararam de ter a percepção da inteligência. Não se percebia mais inteligência naqueles cérebros ainda que eles aparentemente estivessem em funcionamento. Então, na prática, a atividade do corpo depois da morte não necessariamente vai significar ressurreição. Então, para você entender a ressurreição, você vai ter que entender que o corpo ele precisa estar em plenas faculdades mentais, ele precisa estar pleno. Não é só ele se movimentar, mas a ressurreição ela vai trazer um aspecto de que o corpo está pleno. Então, se Lázaro teve uma ressurreição plena e Jesus também, o que difere um do outro? Quando nós vamos ver o relato em João 11, de 1 a 45, nós vamos ver que a história mostra que Lázaro ficou doente e que Lázaro morreu. Jesus está a uma distância relativamente curta de Betânia, que era onde Lázaro morava. Quando Jesus chega até Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, já era o 4º dia após o sepultamento. Então, se o cérebro para de funcionar depois de 7 minutos, você imagina depois de 4 dias. E o relato da sua irmã,
diz no 11:39 que os agentes de decomposição, os agentes naturais de decomposição, eles já tinham começado a agir. Eu não vou me delongar sobre essa questão pós-morte, porque acho que é uma questão que não ela talvez seja para um outro momento, mas é que os agentes da natureza eles já começaram a destruir o corpo. O corpo já estava começando a ser destruído. A poucos minutos após a morte, o corpo ele já começa esse processo. Então, ao quarto dia, o verso 39 diz que ele já cheirava mal. Mas aí Jesus diz assim: se vocês creem. Então, peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Ele vai lá e chama Lázaro, vem para fora. Ou seja, um corpo que estava em estado de decomposição, ao ouvir a palavra do Logos de Deus, com seu poder, ele simplesmente levanta, e não é só um pedaço de carne apodrecida que levanta, mas levanta o homem Lázaro, levanta a atividade cerebral, levanta toda a faculdade mental, ele se levanta e vem andando todo ataviado, porque quando o funeral dos judeus ele acontecia, geralmente era embalsamado, o corpo ele era todo amarrado, né, ele era todo envolvido em tecidos e passado uma série de bálsamos, aloés, especiarias, era justamente para precaver desse aspecto da putrefação do corpo. Então ele veio todo amarrado, saindo lá do seu túmulo. Então Jesus diz para eles assim, no 11:44 Lázaro surge todo amarrado e Jesus fala: liberem ele, soltem ele, deixem ele andar. Então quando você vai ver essa questão, parece não. É muito lógico que Lázaro não é ressuscitado como um corpo com uma atividade celular. É uma pessoa plena, ele volta à vida. Ele estava morto e reviveu. Ele foi revivido por Jesus quando ouviu a voz de Jesus. Só que Lázaro ele é ressuscitado em carne humana e ele continua com todas as suas funcionalidades humanas. A grande diferença é que Lázaro, depois de ressuscitado, vai morrer. Lázaro não teve a ressurreição do corpo incorruptível, mas Lázaro tem a ressurreição dessa pele, dessa carne, desse mundo, dessa existência. Lázaro é ressuscitado por Jesus para continuar mais alguns anos, mas ele fatalmente morreria posteriormente como morreu. Então a gente vê que a grande diferença entre Lázaro e Jesus está justamente nesse aspecto, porque o filho da sunamita, quando é ressuscitado, ele também morreu posteriormente. Aquele menino que cai lá quando os apóstolos estão pregando, que é ressuscitado, ele também morre posteriormente. Todos que por alguma razão foram ressuscitados nos relatos bíblicos, a própria filha de Jairo, ela é ressuscitada. Jesus diz, não, ela dorme, todo mundo ri dele. Ele chega lá, pega ela pela mão, talitacumi, levanta. A menina levanta, a menina anda, a menina come, a menina vive. Ela volta para as suas faculdades mentais, ela volta a ter vida. Ela segue a sua trajetória, mas em algum momento ela novamente vai morrer. Porque não é essa a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus ela é uma ressurreição para a nova vida. Então ele é ressurreto para inaugurar esse novo tempo. Todos os personagens foram ressuscitados e morreram posteriormente. Seguiram o curso natural da vida, ainda que tenham vivido essa experiência única. Então a ressurreição de Jesus ela é diferente. Ele não retorna no mesmo corpo, mas ele retorna no seu corpo glorificado. Então nós vamos ver em Filipenses 3:21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então Jesus ele vem com o corpo glorificado. Seu corpo não está mais preso às leis da física. Ele não está mais preso às leis que regem a física. Por exemplo, tempo e espaço. Eu não sei como é que, honestamente, isso funcionou. Mas se você for ver o relato, o corpo de Jesus, em João 20, nos versos 19, e depois em outro evento no verso 26, vai dizer que ele e os discípulos estavam reunidos a portas trancadas e ele entra no lugar sem que ninguém lhe abra a porta. Ele surge no meio deles, ele aparece no meio deles. Tem um filme chamado Ressurreição, que conta a história de um tribuno romano que é destacado para investigar essa corrente
de gente falando que Jesus tinha ressuscitado. Então ele vai atrás. E para mim uma das cenas mais incríveis desse filme é justamente Jesus entrar num lugar sem as coisas estarem abertas, sem ninguém ver, ele sair sem ninguém ver. Então você percebe que esse corpo ele já não é um corpo igual ao nosso. Eu não consigo atravessar a parede, eu não posso fazer isso. Mas Jesus ele entrava numa casa fechada. Ele entrava, ele passava, ele surgia no meio dos seus discípulos. É um corpo glorificado que ele aparentemente é diferente, embora tenha material, possa ser tocado, ele tem aspectos diferentes daquilo que a gente conhece como corpo. Esse corpo tocado em João 20, 24 e 25, tocado pelo próprio Tomé. Tomé que disse, eu não acredito que ele ressuscitou, porque quando Jesus aparece, Tomé não estava. Então, Tomé, Jesus o chama e diz, toca aqui nas minhas chagas, toca aqui do meu lado, toca aqui em mim, para que você perceba que eu estou aqui. E é interessante porque o João, principalmente, o evangelista, ele quando escreve, ele está escrevendo principalmente para combater o gnosticismo. Né? O gnosticismo acreditava que o corpo ele era mau, que o espírito que era bom. Então, se Jesus voltasse, se Jesus volta como num corpo, né? Num corpo físico, num corpo material, num corpo tocável, palpável, então parece assim que essa religiosidade ela não era tão boa assim, porque se o corpo era mau, para que esse Jesus voltaria para um corpo mau? Então a gente vê que o corpo glorificado ele tem aspectos diferentes. A própria Maria Madalena, no relato de João, ela não reconhece Jesus. Ela acha que é um jardineiro. Ela está lá chorando, ela ouve a voz dele, ela está ali e diz, Senhor, se tu sabes, cadê? Onde puseram meu Senhor, me fala que eu vou lá atrás. Então ela reconhece apenas quando ele fala Maria. Aí ela, Senhor. Então parece que ela entende que ele é de fato Jesus ressuscitado. Os discípulos que estão a caminho de Emaús, eles também não reconhecem Lucas 24, de 13 a 35. Você vai ver que no caminho de Emaús, Jesus se junta com eles e diz assim, rapaz, o que está rolando? E os camaradas vão contar, você não ouviu falar? Não. Olha, aconteceu isso, e eles começam a contar toda a história, que Jesus aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que prenderam, que mataram e tal. E aí eles chegam no lugar, eles se sentam, e aí Jesus vai dar graças. Pega lá o pão, havendo dado graças, e então os seus olhos, eles entendem que é Jesus. Parece que os seus olhos se abrem, eles entendem, é Jesus. E uma vez que eles compreendem, é Jesus, Jesus some da frente deles. Se foi. Para onde ele foi? Ele não está mais aqui. Então o relato dos discípulos é, nós sentimos o nosso coração arder enquanto ele falava. Então eles estavam ali perto. Como é que eles iam andar com uma terceira pessoa junto com eles, acompanhando, se ele não estivesse de fato ali, se eles não ouvissem os passos na caminhada, se ele não pegasse o pão? A ressurreição de Jesus é uma ressurreição real. Ela é diferente, é um corpo diferente, mas é um corpo real. O corpo glorificado, incorruptível, ele vai ser um contraste com o corpo perecível, porém, diferente do que acreditavam aqueles que eram influenciados pela cultura helênica de que o corpo era mau, mas o espírito era bom. O corpo de Jesus ele é diferente, ele não tem maldade, ele não tem impureza. Os casos de Jesus e as demais ressurreições relatadas na Bíblia são basicamente diferenciadas pelo estado daquele que ressuscitou. Enquanto que todos os outros ressuscitaram ainda num corpo corruptível e voltariam a morrer, Jesus ressuscitou num corpo incorruptível, não mais no seu estado terreno original, mas ele já encontra-se num corpo glorificado. O que isso tem então de a ver com a nossa fé, a fé cristã? Porque para nós, o que toda essa história, né, contada até aqui, todos esses fatos e esses relatos têm a ver conosco? Primeiro, que em Romanos 10, e a minha é uma das passagens mais incríveis que a palavra de Deus tem, nós vamos ver a partir do verso 9, dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, existem, segundo Paulo, duas condições. Não é só crer que ele é o Senhor, não é só pensar, eu acho que Jesus é o Senhor. Tu crês que ele que Jesus é Deus,
Beleza, até os demônios creem. Não basta você só, eu acho que é. Você precisa crer não só que ele é Senhor, mas que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Nós podemos ver que a crença na ressurreição ela é necessária para que a fé seja consolidada no nosso coração. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, mas para nós o significado da Páscoa é o significado do Deus ressurreto, do Cristo que foi ressuscitado, do Cristo que não está mais dentro daquela tumba. A fé consolidada com verdade plena nos nossos corações, ela vem a partir da nossa crença na ressurreição. A morte expiatória de Jesus, ali ele completa dizendo está consumado, ou seja, todos os pecados, a sua expiação está consumada ali, mas a complementariedade, ou seja, ela é complementada a partir da sua ressurreição. O teólogo Millard Erickson vai dizer que lá na cruz nós estamos vendo o estado mais baixo de humilhação de Jesus, porque ele está sendo morto. E aí quando ele é ressuscitado e depois ele ascende aos céus para sentar à direita de Deus, nós estamos vendo o seu estado de exaltação, ou seja, ele sai do estado de humilhação para o estado de exaltação, completando todo o ciclo, toda a jornada que precisava ser completada segundo a vontade de Deus. Se ele continuasse morto, meus irmãos, a revelação feita profeticamente dos últimos dias seria uma grande farsa. E o texto que nós lemos para iniciar essa lição de hoje, que é o texto que fala em 1 Coríntios 15, que todo o capítulo ele é dedicado a uma defesa apologética da ressurreição de Jesus, Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a gente está acreditando em mentira. É inútil. A nossa fé é inútil se Jesus não ressuscitou. Se nós não cremos num Jesus ressurreto, tudo isso que a gente está fazendo é inútil. Ora, se tudo isso é inútil, para que nós estamos aqui então? Nós não cremos assim, nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. Por isso, nós não estamos sujeitos à vergonha de não saber a verdade. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou, conforme ele mesmo diz em João 8,32. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É ele, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa a verdade que liberta, é a verdade de Cristo que liberta. É essa a verdade que liberta a minha vida e a sua do poder do pecado. Ainda que nós continuemos pecando pela nossa falhabilidade, mas a crença da verdade, a verdade de Cristo, é que nós entendemos que ele ressuscitou. A ressurreição também ela vai ser comprovada pelos diversos testemunhos, principalmente no nosso texto de 1 Coríntios 15, a gente vai ver Paulo dizendo que, pois o que primeiramente lhes transmiti, verso 3, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Ou seja, quando ele escreve essa carta, quem viu Jesus, desses 500 que ele relata, ainda está vivo. Ainda está vivo. Mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então Paulo fala aqui que havia sim testemunhas oculares. Qual é o problema? É que se tenta desvalorizar o testemunho dessas pessoas. Por quê? Porque um homem que morreu de maneira escandalosa numa cruz, como um ladrão, como o pior dos malfeitores, como um bandido, aquele que foi crucificado, ele simplesmente vai e ressuscita, isso não pode ser natural. Isso não pode ser uma ação natural, isso não é plausível, isso não é intelectualmente aceitável. Por isso que a fé ela transcende, meus irmãos, o nosso intelecto.
Nós somos inteligentes o suficiente para entender que chega um ponto que a nossa razão ela não vai saber explicar. E aí a gente vai crer pela fé. E pela fé nós vamos ser justificados. Pela fé que Cristo coloca em nossos corações. Então a fé, a ressurreição, na ressurreição Jesus inaugura um novo tempo. Porque até então a gente tinha uma perspectiva que era um tanto nublada de como seria o porvir. Então ele diz, vai ser assim, ele é o primogênito de dentre os mortos, em Colossenses 1,18, 1 Coríntios 15,20. No 15,20 a gente também vai ver essa citação de Paulo dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ou seja, aquele que vai abrir o caminho para a glorificação é Jesus Cristo. É ele que vai abrir e inaugurar essa era. Em tudo, e Jesus em tudo, ele vai ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nele subsistem todas as coisas. A ressurreição também é um símbolo da sua vitória contra a morte. Em 1 Coríntios 15, 54, nós vamos ver: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, essa carne ela for revestida daquilo que é incorruptível, ou seja, nós seremos transformados na ressurreição. O que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá em Isaías 25, 8 e 9 e Oséias 13, 14, que também vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Jesus Cristo. É Jesus quem vai vencer a morte. A sua ressurreição ela é um símbolo claro da sua vitória. Quando ele vence a morte, ele sai daquela tumba, quando ele se revela aos seus discípulos, ele está dizendo: acabou. Acabou. Tem mais essa coisa. Nós vamos passar ainda pela morte física, mas ela é transitória para nós. Nossa esperança está no porvir, naquele que era, que é e que há de vir. Nossa esperança vai depois disso. Nós cremos, nossa esperança não está, meus irmãos, na carne que nós temos hoje. Não está nas posses que porventura tenhamos. Nossa esperança está no mundo que vem depois. A ressurreição de Jesus ela também ela é representativa porque ela é representativa no cumprimento das promessas bíblicas. Quando a gente vai ver, por exemplo, Lucas, né, no verso 24, para exemplificar das tantas profecias que Jesus faz, Lucas 24, no verso 26, vai dizer o seguinte: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, lá no caminho de Emaús, vai dizendo para os dois discípulos que era necessário que o Messias perecesse, que ele sofresse. E ele usa as Escrituras para contar toda a história de tudo aquilo que apontava para ele. A figura de Jesus, meus irmãos, ela sobrepõe todas as outras figuras históricas de outros Messias. E se a gente for abrir, nós já tivemos outros candidatos a Messias dentro do próprio judaísmo, dentro da própria cultura judaica, gente que se dizia Messias, e até recentemente a gente tem no Brasil o Henri Cristo, né, que seria um mix aí de reencarnação e alguma coisa do tipo, de um novo Jesus. Mas muitos se animaram e se arvoraram em ser o tal do Messias. Os judeus ainda esperam o seu Messias. Há os judeus messiânicos, mas a maioria deles ainda não é messiânica e não aguarda o Messias. Eu li um artigo ainda daquele rabino Henry Sobel, que era um rabino famoso no Brasil, que ele fala que os judeus ainda esperam o seu Messias, ainda esperam o seu libertador, porque o Messias deles vai trazer paz para o mundo. Então eles ainda não compreenderam que o Messias já veio e que deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz vos dou. A paz do novo relacionamento, de um relacionamento sincero, de um relacionamento com Deus, que Ele nos deixou, eles ainda não encontraram. Eles não chegaram ainda nesse aspecto. A figura de Jesus ela sobrepõe qualquer figura na história, porque grandes líderes passaram por essa terra, mas nenhum deles foi capaz de fazer uma obra tão incrível quanto a obra que Jesus fez
Mas mais do que as suas obras incríveis, nenhum deles foi capaz de ressuscitar o seu túmulo. Todos eles vão continuar lá. Todos eles. A fé cristã, meus irmãos, ela é sem precedentes e não possui nada comparável. Até os deuses da mitologia morreram e eles continuaram lá mortos. Mas o Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós, ele não só morreu, mas também ressuscitou para a glória de Deus Pai. Para a gente fechar, então, esse estudo dessa manhã, vou falar sobre alguns poucos aspectos aqui para concluir, para a gente encerrar essa nossa conversa dessa manhã. Nós podemos concluir, então, que a ressurreição é algo real, ela é tangível, ela é perfeitamente plausível, ou seja, ela é lógica, apesar de ser fantástica. É um ato comprobatório, a gente tem testemunho ocular, não existe, se alguém falar, mas aquilo ali foi um transe coletivo, todo mundo achou, meus irmãos, me desculpa, mas não existe essa coisa de, teve um transe coletivo, todo mundo conseguiu ver a mesma coisa. Não tem dado que a gente consiga comprovar que todo mundo estava enganado e todo mundo viu exatamente a mesma coisa. Todos viram Jesus. Aqueles irmãos relatados aqui em 1 Coríntios 15 viram, eles enxergaram, eles levaram o seu testemunho para frente. Eles o viram. Logo depois Paulo vê. A caminho de Damasco Paulo vê, Paulo diz em 1 Coríntios 15, e ele se revela e se mostra a mim como que nascido fora de tempo. Então Jesus foi visto, então a ressurreição ela é um fato. Ela é tão fato histórico, e aí é que é o ponto, ela é um fato tão histórico quanto o nascimento, quanto a morte, quanto todos os outros fatos. A ressurreição ela é um fato. Nós já ouvimos diversas histórias de pessoas que voltaram à vida depois de passar 10, 15, 20 minutos mortas, às vezes 1 hora. Mas todas essas pessoas, ainda que até apresentassem possíveis revelações do paraíso, eu assisti anteontem aqui em casa, o Estevão já tinha visto esse filme com a Tati, que O Céu é de Verdade. Conta a história do filho de um pastor wesleyano que o menino lá na mesa de cirurgia, o menino quase morreu lá, quase levou farela, a criança, e ele foi até o céu e Jesus pegou ele pela mão, levou ele para dar uma volta e mostrou um negócio bem legal. Vale a pena você assistir o filme. Mas mesmo essas experiências assim incríveis, são experiências que a pessoa retorna para essa carne, para viver mais alguns anos, ainda que 100 anos, mas ela vai morrer de novo. Ela vai morrer novamente. E aí depois que ela morrer, vai suceder aquilo que sucederá para todo homem. Então, vindo depois da morte o juízo. Então, aí, mais uma vez eu vou falar, aula de escatologia, é uma outra conversa. Mas o fato é que todos nós passaremos por essa experiência até o dia que formos ressuscitados para o julgamento. Então, até chegar lá, todo mundo vai passar por essa experiência. Então, se tem algumas coisas que a gente tem certeza na vida, é que a morte ela é uma delas. Mas essas pessoas que tiverem essa experiência, elas voltam com um corpo corruptível, com essa carne, e vão passar novamente pela experiência da morte, se de fato elas passaram. Jesus vence a morte, inaugura a era daqueles que terão corpos incorruptíveis e glorificados. Esse é um outro fato que é importante você lembrar. Jesus ele vence a morte, então por vencer a morte ele inaugura essa era do corpo incorruptível. Importava que todas as promessas fossem integralmente cumpridas. A Bíblia repete comigo aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir integralmente. Toda. Se alguém falar um negócio diferente, preste atenção no que você anda ouvindo, no que você anda assistindo aí. Eu sei que esse período de isolamento social a gente tem a tendência de ouvir um monte de pregador. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Você precisa ouvir de tudo e reter o que é bom. Se o camarada começa a falar, porque a Bíblia é parte, porque Jesus ele não era 100% Deus, não. Naquela época que ele viveu, que ele era só homem, foge. Porque isso aí é Satanás falando, não é Deus, não é palavra de Deus. É palavra de Deus usada de maneira deturpada. Tá? Jesus importava que todas as promessas fossem integralmente cumpridas. Por isso, por exemplo, o sinal de Jonas, perfeitamente cumprido em Jesus. Jonas, aquele sinal, se lembra da história, né, de Jonas e o peixe. O peixe vai lá, engole Jonas, passa 3 dias lá na barriga do peixe, e depois o peixe cospe Jonas lá para Jonas cumprir a sua tarefa em Nínive. Jesus ficou 3 dias na terra, enterrado, sepultado.
como diz lá o credo apostólico, ele passou lá por esse período, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você quiser, você pode ir também aí no Google, já que você está talvez aí no seu celular ou na sua TV aí smart, né, assistindo a gente, você pode digitar lá no Google, procura lá imagens das tumbas de Gandhi, de Buda, de Maomé, de qualquer filósofo, qualquer pensador, qualquer grande líder religioso, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II. Procure de todas essas personagens, procure imagens dessas tumbas. Você vai achar. Você vai achar a imagem da tumba e muito provavelmente os restos mortais estarão lá, os ossos, enfim, o que sobrou vai estar lá. Mas na tumba de Jesus você não vai achar nada. Lá você vai achar o suposto lugar que era a tumba dele, lá em Israel. Você vai chegar lá e vai ter uma plaquinha escrita assim: ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Não está mais aqui. Aqueles panos que envolveram Jesus e o bálsamo, quando os discípulos e as Marias chegaram lá, eles só viram pano, eles não acharam corpo. Era só pano, não tinha mais nada ali. Jesus não está morto. Não existe o Senhor morto. O Senhor morto, ele não existe. Ele é uma parte da história. A grande verdade da história é que o nosso Senhor vive para a glória de Deus Pai. Você vai achar no Google a imagem de todos esses personagens. Então, meus irmãos, que a Páscoa ela seja um memorial de que ele nasceu, sofreu e morreu. Mas que a Páscoa e que a missão, a tarefa, o legado de Jesus, o ministério de Jesus, ele não se encerra na sua morte. A Páscoa ela não é uma comemoração de morte. Ela não é uma celebração de morte, mas ela é uma celebração de vida. Porque o Cordeiro perfeito ele se entrega, ele morre, mas ele não permanece morto. Ele é ressuscitado, ele é vivo, ele é revivido, ele deixa esse mundo, vai ao mundo dos mortos, como diz o Credo dos Apóstolos, mas ele é ressuscitado no seu corpo incorruptível em toda a sua glória. Jesus derramou seu sangue na cruz por nós. Ele expiou os nossos pecados como o Cordeiro perfeito. Mas ao terceiro dia, meus irmãos, a tumba ficou vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Graças te damos, Pai, porque aquela tumba está vazia. Graças nós te damos porque nós somos alvos desse grande amor com que nos amou. Cristo morreu, mas não ficou morto. Não ficou decompondo lá, mas ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, a nossa fé, ela é vivificada, Senhor. Ela é transformada, ela é embebida de poder do teu Santo Espírito, porque Cristo ressuscitou. Louvado seja o teu nome, porque Cristo ressuscitou. E que nós, Senhor, nessa manhã, comemorando que Cristo ressuscitou, tenhamos na nossa mente e no nosso coração a importância da ressurreição de Cristo para nós, para a nossa fé. Porque se ele não ressuscitou, a nossa fé ela é inútil. Mas nós cremos que nós não estamos aqui perdendo tempo, mas nós cremos no Cristo que ressuscitou. E louvado seja o teu nome por isso. Nós pedimos a ti pela vida de cada um dos nossos irmãos, amigos que estão acompanhando essa aula nessa manhã, que tu sejas honrado e glorificado, Pai, que eles possam, Senhor, através desse estudo, sentir no seu coração, Pai, a tua palavra, que ela germine nos seus corações e que ela traga diferença, Pai, para as suas vidas. Que teu nome seja glorificado em tudo, que o Senhor abençoe os nossos irmãos nas suas casas, as suas famílias, nesse domingo de Páscoa, e que, ó Deus, tu sejas honrado em tudo, para a glória do teu nome. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Eu me sinto muito honrado de poder compartilhar esse estudo com vocês. Lembrando que hoje à noite, a partir das 18h30, aqui, você vai ver aqui embaixo, né, o endereço da nossa página no Facebook, facebook.com/cibcnvoficial, tudo junto, /live, L-I-V-E. Então, nesse endereço, você já é direcionado logo para acompanhar a nossa celebração, que vai ser transmitida ao vivo a partir das 18h30. Então, vem celebrar com a gente, né? Vem fazer parte desse momento, celebrar conosco o Senhor, cantar, você pode cantar na sua casa, e você vai ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor nessa noite, e que Deus te abençoe
Aproveita e compartilha esse vídeo se você achou que ele foi relevante para sua vida, e nós esperamos que você esteja conosco na nossa transmissão hoje à noite da nossa celebração. Deus te abençoe, obrigado por ter estado com a gente, um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.